Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um dia para trazer esse devocional, essa palavra do Senhor, esse alimento diário que nutre a nossa vida. Estamos em 1 Reis, capítulo 13, dando continuidade aqui no contexto. Nós vamos ver aqui o homem de Deus vindo de Judá, Vamos entender esse homem de Deus aqui, o que ele veio fazer, esse profeta do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: um profeta prediz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera. Louvado seja Deus. Até aqui a gente vê assim algo muito interessante, O homem de Deus, ele declarou ali uma palavra, e Jeroboão não gostou daquilo que o homem de Deus ali falou e estendeu a mão contra ele. Olha o que aconteceu, A gente vê muitas pessoas falando: não estenda a mão, não se levante contra o ungido do Senhor, porque verdadeiramente quando a pessoa é enviada de Deus, se ela traz uma mensagem, se ela se posiciona e você se levanta contra, isso pode acarretar um problema para a sua vida. Então a gente precisa pedir ao Senhor discernimento para poder aceitar aquilo que o Senhor fala. Porque eu até comentei ontem com uma moça, que eu conheci ela através do Instagram, através do canal. E ela veio conhecer o templo aqui, Veio congregar conosco, ela é de uma cidade vizinha. E ali eu falei para ela: muitas pessoas que eu acabo conversando, por eu não falar aquilo que a pessoa quer ouvir, a pessoa ela não continua. Ela manda mensagem no Instagram, ela pede uma orientação, e eu oro, coloco diante do Senhor, e quando eu falo aquilo que o Senhor, me manda dizer, a pessoa fica chateada, porque na maioria das vezes não é o que ela quer ouvir. Então a gente precisa se policiar muito quanto a isso, Aí, dando continuidade, está escrito aqui: a desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho,
vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos, por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele mentiu. Está aqui escrito entre parênteses, né? Porém, aquele homem estava mentindo. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a ver comido pão e bebido água, abaldou o jumento para ele, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi, achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver do seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo, ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isto se tornou em pecado, e a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Bom, a gente pode aprender aqui uma lição muito interessante, né? Porque, olha só, qualquer profeta que ordene a desobediência, não obstante quão poderoso seja, é um falso profeta. Então, quer dizer, aquele homem, ele trouxe uma mensagem para Jeroboão muito forte, né? Então, ele foi enviado do Senhor.
E aquele outro profeta velho daquela cidade, quando ele intenta ali, ele mente para ele e persuade ele, o que ele, na verdade, ele esperava daquele profeta? Que ele permanecesse, né? Que ele permanecesse fiel ao que o Senhor ordenara. Aí você fala para mim, mas o profeta velho mentiu, né? Ele se enganou, ele enganou o profeta que foi ali levar a mensagem. Só que se aquele profeta ele tivesse ali mesmo aliançado com aquele propósito dele inicial, ele ia pedir permissão para Deus para poder comer ali, para poder estar ali. E aquele profeta velho, de certa forma, esperava esse posicionamento dele, porque foi permissão de Deus que ele fez isso. Então você vê que no final, no desfecho aqui, esse profeta velho enterra o profeta que foi levar a mensagem, pranteia a morte dele e ainda fala para os filhos, olha, quando se cumpriu o que ele falou, porque realmente a mensagem que ele trouxe é de Deus e aconteceu algo comigo, vocês me sepultem aqui também. Então, de tudo, o que fica para nós hoje sejamos obedientes à palavra do Senhor, né? Sejamos obedientes, ainda que venham situações, ainda que venham pessoas querendo nos persuadir, vamos permanecer no caminho, naquilo que o Senhor ordenou. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por estar mais um dia aqui na Tua santa presença, se alimentando, Senhor, da Tua palavra, essa palavra que nos edifica, que nos faz ser seres humanos melhores, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Peço a Deus que o Senhor continue conosco, alimentando a cada dia, Senhor, segundo a Tua palavra, nos trazendo o entendimento que nós precisamos para a nossa vida terrena, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos, e que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, Senhor, com as bênçãos do alto, Pai, trazendo, Senhor, aquilo que é de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Deus. Nós oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!